que o professor o pastor Albino está a ser alvo de perseguição política? Ou são criminosos que também viram alguém querendo se aproveitar naquele momento, porque se calhar viram um celular, qualquer coisa? Olhando pelos dados que nós temos disponíveis, era uma viatura dupla cabine com matrícula sul-africana e haviam lá dois indivíduos que estavam a mijar, segundo as informações que temos em nosso poder. E esses que simulavam mijar, de repente ele viu-se agredido com chamboco, depois martelo, e o outro trazia outro martelo do carro quando ele conseguiu reagir e tentar fugir. Então, se trata de algo dele como pessoa, eu penso que não, porque se fosse isso, poderiam ir à casa dele, poderiam ir na igreja onde ele reza, mas não aconteceu isso. Cercaram-lhe no caminho, que era para poder perpetrar atos macabros. E eu acho que é mais uma situação daquelas que nós temos assistido a nível do nosso país, que tem acontecido com muitos comentaristas de televisão. E o pastor Manguene é uma pessoa íntegra, conheço de perto, já estivemos em alguns programas juntos e até em podcast. E saudar desde já ao pastor e lhe desejar rápidas melhores. Eu penso que mesmo que é um assunto, portanto, dos esquadrões da morte. Esse assunto é um assunto não só para o pastor Manguene, é um assunto para avisar a todos que são críticos. Mas, pelo contrário, no meu ponto de vista, eu penso que o governo do dia, os governantes do dia, do Partido Frelimo, perdem a oportunidade por acharem a nós como ignorantes, marginais, como críticos. Mas nós estamos a ensinar a eles como é que devem governar e deveriam aprender muito de vários debates que têm existido, ao invés de ficarem chateados. Se alguém diz, olha, deixa de roubar, deixa de desviar fundos públicos. E, em suma, dizer que a segurança em Moçambique é um caos. Sente que o pastor Albino Manguene é contundente? Eu penso que o pastor Albino Manguene não é... Conhece muito bem. Conheço, já estivemos até em programa de televisão e de podcast. O pastor Albino Manguene é uma pessoa que diz as coisas como elas são. Não é uma pessoa que inventa algo que não é. Uma pergunta Ele direta. esclarece. Uma pergunta direta. Sim, responde, dá uma resposta. Até acredito que já tenha respondido. Uma pergunta direta. Sim. Está a ser alvo de perseguição política? Bem, está claro que está a ser alvo de perseguição política, porque se nós formos a ver, havia Quem uma... está a perseguir o Albino Manguene? Quem persegue o Albino, eu posso dizer, aliás, são esquadrões, entre aspas, de morte, a mando dos que estão a governar. Entre aspas, porque há uma coisa, os que não querem com que haja debate, que não querem jornalistas, não querem comentaristas, não querem tudo que é quarto poder, a exercer aquilo que é seu papel, trazer pessoas, dar opiniões. Quem não quer nessa República de Moçambique é o governo do Partido Frelimo. Isso está muito claro. Ora, vejamos, temos uma lei que é para coartar os jornalistas. E acho que vão inventar que alguém que, aliás, os comentaristas também devem ter este perfil XY. Se já que estão a avançar para inventar para jornalistas. Então, querem, portanto, silenciar. O governo quer matar o jornalismo. O governo da Frelimo, ou o Partido Frelimo, é hostil aos jornais. Lembra quando o Roque Silva disse que o jornal é Dossier e Facto e tantos outros jornais que andou a mencionar, sim, na altura, estavam a promover golpe de Estado. Então, essa atitude de haver pessoas que andam a se viciar, a bater nos comentaristas, a matar os jornalistas, é uma atitude característica do Partido Frelimo. E isso não é, digamos, uma especulação como tal. Exato. Se nós formos aos factos... É uma factos, certeza. Vamos aos factos. Os factos provam isso. Por exemplo, o Chamusse. O Chamusse morreu, depois foram culpar o amigo dele, um pedreiro honesto da zona. E a família saiu a reclamar. Depois, culparam o sobrinho. Isso não há nenhuma dúvida, Somianga. Quem que silenciou, por exemplo, o Sistak? O que é que o Sistak estava a falar? É algo
que, portanto, depois está a ser implementar agora. Eles estavam a ensinar. Então, como eles são ignorantes, acharam que vamos silenciar, depois vamos implementar aquilo que eles estão a dizer do nosso jeito. Porque o SISTAC ia corrigir que essa coisa de criar, por exemplo, secretário do Estado e governador. Não, é inconstitucional. Sim, não funciona. Então, viram que estavam encurralados. Porque há alguém que sempre vai ensinar, e até acho eu que podem ter pensado que era ele que, portanto, aconselhava, ou um dos conselheiros da Renam. Enquanto não, ele é uma pessoa que era uma pessoa aberta, que dizia aquilo que é o seu pensamento e publicava as coisas. Foi morto por isso. Foi morto por isso. Quem matou? Quem matou é o sistema que está no governo. O caso foi esclarecido? O caso não foi esclarecido. Foi uma Pediu um falácia. ponto de ordem, só lhe dou 30 segundos. Porque- Ponto de ordem porque ainda não introduzimos o outro convidado. Não pode Há falar duas colegas- vezes antes do Há outro. colegas que têm uma tendência. Eu só quero dizer uma coisa muito simples. O pastor, nas últimas 2 semanas, eu acompanhei as suas intervenções, era sobre a Renamo, de uma forma muito clara, de uma forma muito contundente, não é? Ok. Ele abordava a questão Renamo, Venâncio Mondlane, não é? E ele fez observações claríssimas e contundentes quanto a isso. Não sei onde que entra Frelimo aqui, nas abordagens, portanto, que Do colega. o pastor. É neste contexto que ele é agredido. A verdade é que ele é agredido depois de fazer estes comentários, esta análise que é própria dele, não é? É um pensamento próprio dele, mas depois é agredido. Agora, não sei esta tendência, esta falta de ideias, esta ausência de capacidade de análise de alguns de nós, que leva-nos a que qualquer coisa que aconteça é a Frelimo. Mas que há evidências aqui. Que se nós quiséssemos associar a algum movimento, este aqui eu não quero fazer isso, porque eu acredito na polícia, acredito que a polícia tem que melhorar os procedimentos, o trabalho de garantia da segurança pública, tem que melhorar a performance para rapidamente esclarecer os assuntos, mas a polícia está a trabalhar e a qualquer momento vai esclarecer esse assunto. Acontece casos que não são esclarecidos ou demoram a ser esclarecidos, não é só no nosso país, mesmo nos países que a tecnologia é avançadíssima, não é? Há situações que são... Não faz sentido Somianga, o atentado, não faz sentido esse atentado. ser Samora associado ao Machel Frelimo, não faz morreu. sentido. Samora Machel morreu. Não faz Até sentido. hoje não é esclarecido. Não faz Samora sentido. Machel Quando morreu. pensa um ponto, saiba estar, Espera, saiba Samora ser estar. Machel Saiba ser morreu. estar. Até hoje não é esclarecido. Saiba ser estar. Saiba ser estar. O Edile, Diga- o antigo Não faz Edile de sentido, Xai-Xai foi doutor Langa, ameaçado de eu estou a morte fazer as pela perguntas. Frelimo. Não faz Até hoje sentido não se o esclareceu. atentado ao pastor Albino ser associado ao partido Frelimo. Quando ele estava a abordar Assuntos da Renamo. da Renamo de uma forma contundente. Então, pode ser a Renamo que tentou se matá-lo. nós queremos fazer este tipo de análises, temos que olhar... Pode assumir de que a fato. Renamo é que está a Neste tentar matá-lo. caso, deveríamos pensar que a Renamo não ficou feliz com as afirmações dele e foi atrás dele. Agora, não se pode fazer uma análise gratuita, porque aqui é só Muito obrigado, muito Nós, obrigado. depois, Foi o ponto povo de tem uma ordem. particular. Foi Não, ponto de não ordem. terminei. Peço para passar o Dá-me- microfone. não, dá-me 30 segundos. Peço para passar o Não é, microfone. dá-me 30 segundos, não terminei o assunto. Por favor. Seja bem-vindo ao programa, Ilustre. Muito boa noite a todos os telespectadores da RAM TV e aos internautas também. E obrigado pelo convite e por estar aqui. Agora, indo ao assunto do dia, na verdade o que está a acontecer aqui em Moçambique é que aprovou-se uma lei da liberdade de expressão, a lei das associações, mas se formos a ver naquilo que na íntegra, naquilo que na verdade, se você aqui em Moçambique pensa o contrário, tem ideias contrárias, se você aqui em Moçambique pensa uma ideia de fazer uma marcha pacífica, sem sair com um pneu, sem sair com um balde, é um motivo para um grupo de indivíduos virem parar na sua casa. Olha, existia um senhor chamado Hermínio José, que fazia marchas ali no gabinete do primeiro-ministro. Foram cercar a casa dele. Hermínio José. José. Fundou um partido. Exato, que era líder dos antigos combatentes. Hermínio. Exato, Hermínio. Hermínio dos Santos. Exatamente. Hermínio dos Santos. Perfeito. Ah, sim. Olha, que acabou fundando um partido. Exato. Logo depois que fundou,
Não durou 6 meses. Ele teve uma morte Uma misteriosa. morte misteriosa. 6 meses depois, já. Olha, aqui em Moçambique... Eu fui convidado para fazer a cobertura do lançamento do partido dele. Isso foi na Casa Branca. Exato. Ao nível do município da Matola. Então, uma das vezes, ele indo à casa de banho para fazer o seu banho pela manhã, ele recebeu um tiro de um tanque desses homens da FIR que estavam ali perto da casa dele. Então, aqui em Moçambique, pensar algo contrário contra o governo do dia é absurdo. É motivo de você perder a vida. O Gilles Stack defendia aqui em Moçambique os governos autônomos. Trouxe essa ideia. Trouxe algumas ideias de fazer essa emenda na Constituição da República. Como é que terminou aquele homem? O Siba Makwapa. A esse Recino de Salema não foi parar lá, no Xiango, com porradas, espancado, com homens mascarados. Quem são esses homens mascarados? Aqui em Moçambique, existe o Esquadrão da Morte. Há perseguição política aqui em Moçambique. Há responsáveis por essas pessoas. Então, é muito triste verificarmos um pastor, coitadinho. Um pastor é um senhor que prega a palavra de Deus. Preza-se que, olha, é preciso temer um padre. São individualidades que não se pode tocar. Um padre, uma irmã da igreja, um pastor, um homem de Deus. Então, esses homens que foram tocar, não é por causa de dívidas. Atenção. Porque se fosse uma dívida qualquer que seja... Não, estou a falar de dívidas pessoais, dívidas de... Conforme o nosso estou a falar de dívidas de agiotismo ou de banco, qualquer que seja, não é? Esse tipo de dívida podiam serem cobradas na residência dele, de uma forma honesta. O que aconteceu com ele? Olha, isto aqui é uma forma bem clara, mas bem clara, que quem tentou assassiná-lo são os esquadrões da morte. Esses homens, de novo, foram libertos porque são homens raivosos. Explica lá ao povo moçambicano o que são os esquadrões da morte, sabe? Nós estamos a ser assistidos pelo povo. O povo não entende muita coisa, mas quer entender. O nosso programa não visa apenas trazer assuntos, mas esses assuntos têm que constituir, têm que ensinar, têm que formar o povo moçambicano. Fala-se de esquadrões da morte. Quem são? O que é isso de esquadrões da morte? Olha, na sua opinião. Homens armados, esquadrões da morte, é um grupo, é um conjunto de indivíduos, não é? Preparados para calarem, silenciarem um número de pessoas. Para matar? Não, primeiro... É para silenciar? Olha, silenciar é o quê? Há um momento que eles às vezes saem, vamos lá dizer, chamada de atenção. Porque às vezes eles dão-te porrada, não te tiram a vida, não é? Já aconteceu com alguns, escaparam. O Recino de Salema escapou, o Jaime Macuyane, o João Massango levou porrada e somente uma porradinha. Quer dizer, okay. Às vezes eles chegam ali, te dão uma porrada. E todos eles estão da oposição. Claro, olha, o Esquadrão da Morte nunca bateu um homem da Frelimo. Nunca bateu um governante da Frelimo. Nunca ouvimos que foi sequestrado. Foi parar em Xiango, o homem da Frelimo, do governo. Nunca ouvimos isso. Por mais que seja que não tenha segurança, eles já andam aqui. Circulam à vontade. Mas basta você aqui em Moçambique ser da oposição, pensar o contrário. É motivo de perseguição. Até o chefe de quarteirão lá na zona há motivo de te excluir em algumas reuniões. Sabe, o dinheiro da Covid-19. Houve individualidades, houve pessoas, por serem da oposição, o chefe do quarteirão passou às suas residências. Os esquadrões da morte, voltando, conforme dizia, é um grupo de pessoas que visa silenciar, etc, etc. Primeiro é um aviso. Estão ao serviço de quem? Quem paga? É um grupo que está a trabalhar, não é isso? Exato. Ao serviço de quem? Quem é o patrão? Olha, Talvez possa ajudar nisso. Fica à vontade. É assim, Somianga. Nós já acompanhamos o caso de Anastácio Matavel. Na província de Gaza. Exato, na província de Gaza. Quem são os que estavam envolvidos? Não eram polícias? Eram polícias que recebem, portanto, do fundo... Foi-se ao tribunal. Fala nas câmaras, Foi-se ao tribunal. Que recebem, portanto, dos nossos impostos. Foram polícias que mataram Matavel. E outro até hoje ainda não... Polícias estão os esquadrões da morte? É esquadrão da morte, sim. olha,
Esquadrão da Morte usa KM. Foram polícias que mataram Matavel. Foi uma das esquadrões da morte que descobrimos. E tantas outras que andam aqui na cidade de Maputo. Há polícias que não sabemos, nunca vimos de dia o que é que fazem, mas o serviço que fazem é esse de silenciar. Eu, felizmente, já tive... Estão ao serviço de quem? Essa pergunta não está sendo Estão respondida. ao meu. serviço do O povo sistema... tem que saber o que é isso. Estão ao serviço do sistema podre, político e econômico que está a governar esse país. Estão ao serviço da elite que está à frente do povo, que dizem que estão a nos governar enquanto eles são bandidos. Estão ao serviço dessa gente. Há um polícia que até denunciou nas redes sociais que ele abandonou a corporação porque era levado a assumir papel que não é. E a fazer coisas, a cometer atrocidades, enquanto não é a função dele. Por exemplo, aquele caso de Gaza. Há um que revelou no tribunal que foi dito que era para ir, portanto, sequestrar, aliás, assaltar um cota-cotaco. Mas para tal eles precisavam balear. Então, são nossos irmãos polícias inocentes que são envolvidos. Estão a ser usados. Exato. E Quem usa, pode haver, Somianga, pode haver até algumas pessoas que não estejam ligadas à corporação, mas as pessoas que são usadas são da corporação. Por quê? Nunca a pessoa que cometeu o crime vai se procurar dizer estou aqui. Nunca. Mesmo a própria Cernic, quantas vezes acompanhamos? Há pessoas da Cernic que são detidas por envolvimento em esquadrões da morte, em sequestros. Estão detidos. Se a polícia da República de Moçambique tivesse um comando no topo para nós estarmos seguros nesse país aqui, muita coisa não poderia acontecer. Este país de Somianga está aberto para qualquer porcaria que for em termos de segurança. Nós estamos inseguros. Veja só, por exemplo, falou-se de Cabo Delgado, agora estão em casa. Estou a perceber, não temos Desculpa censura lá. assim, mas temos que censurar alguns Sim, termos. obrigado. que Falou-se, por constituem, exemplo, em Gaza, ilustre. o insulto. É importante falar esse assunto. É importante falar para amanhã, até para o seu próprio bem como realizador. Então, sempre que eu estou a interferir na conversa dos nossos convidados, é importante que você me coloque porque isso é prova de que nós estamos aqui a manter a ordem, não estamos aqui apenas para debater. Aqui estamos a trazer informação que forma, transforma, entretém o povo moçambicano. Mas nós conhecemos a ética, conhecemos a deontologia profissional na nossa própria área. Houve um ponto de ordem, queria reagir o doutor. Peço o microfone. Doutor Langa, fica à vontade. Vamos lá continuar a debater. Uma questão muito simples. Eu entendo que... Não gostou da intervenção dos dois colegas? Não. Como não gostar? É a opinião deles. Eles têm direito a isso. Eu não estou aqui para gostar da opinião deles ou não. Sim, não estou para isso. Eu estou aqui para... Mas quando se acusa o governo de estar a financiar esquadrões da morte, qual é a sua opinião? Mas eles têm o ônus de responsabilidade, a responsabilidade de apresentar as provas ao povo. Porque o povo não é distraído. O povo questiona eles quais são as provas que tem. Não basta estar aqui a falar. Vai ao caso de Matavel em Gaza. O caso de Matavel em Gaza é um caso que a polícia, a corporação, a polícia deteve. Escuta lá bem. Estou a ouvir. Meu povo, presta atenção. Usa aquela câmera. Presta atenção. A polícia em Gaza é que deteve os assassinos. Paz a sua alma, isso não deve acontecer no nosso país. E por isso mesmo que a polícia foi atrás. A polícia foi atrás e apanhou os criminosos. Eram membros, estavam no seio, porque é normal que aconteça, quer dizer, acontece, não é normal, mas acontece. Fala-se de 150 pessoas nativos de Gaza que prenderam essa gente. Infiltrações. Portanto, na corporação, é possível, dentro, nós vimos aqui, na semana passada, na Renamo, não é? Pessoas que estavam lá que ameaçaram a integridade física dos membros da Renamo, num Conselho Nacional. Aquelas pessoas não chegaram ali porque a intenção da Renamo era fazer aquelas pessoas chegarem ali. É uma infiltração que aconteceu. Okay. Então, numa corporação policial também, é possível que aconteça isto. Mas a polícia trabalhou e, felizmente, conseguiu deter. Ele hoje fala de tribunal, porque a polícia levou, essas pessoas foram levadas a juízo. Fala-se de 150 pessoas que teriam neutralizado os criminosos responsáveis pelo assassinato do Anastácio Matavel na província de Gaza. Mais de 150 populares,
nativos, etc, etc. Esta informação não constitui a verdade. Não. Como não constitui a verdade? O que eu estou a dizer é que se não houvesse interesse Esclarecer. em esclarecer este Esses assunto, não estariam detidos. não aqui. estariam detidos. Muito bem. A questão Vamos lá, é vamos tão lá simples atender, como vamos lá isto. atender aí o nosso povo. Vamos lá atender. Mas eu só queria terminar só o raciocínio. Exatamente, vai terminar enquanto não ligam. Sim, sim. Só é para o Matusse, o nosso Preto Show ao nível da RAM TV, para ele colocar este contato e deixar o povo participar. Mas se você ligar sem baixar o volume do seu televisor, nós não vamos atender. Ilustre, fica à vontade. É importante que a nossa Alguém corporação... está a ligar? Boa é noite, impor- seja bem-vindo ao programa. Segura seu Alô? filho. Como está? Não está preparado? Boa tarde, como está, senhor Mian? Graças a Deus. Seu nome, de onde é que fala? Sou o senhor Sebastião, a partir de Sinafane. Não percebi? Sou Sebastião, a partir de Sinafane. Sebastião de Chinavane. Eu tenho uma pergunta direta. Sim. Perseguição política ou um crime ocasional? É perseguição política. Por quê? É perseguição política. Por quê? Porque o regime de dia, quando o regime de dia, você já fez coisas que não têm nada a ver com o regime de dia. Sempre vão te silenciar, mano. Então, quem está a perseguir politicamente ao pastor Albino Manguene? É a Frelimo. Por quê? Porque Manguene, nas últimas 2 semanas, comentou em torno da Renamo. É a Frelimo, não tem nada a ver com a Renamo. Esse comendador que está para marcar a nossa Renamo, é a Frelimo. Obrigado. Vamos ao próximo. Estivemos na Zona Sul. Vamos lá, DJ Fly. Vamos lá correr com o tempo. Não há tempo aqui, o Messias está com pressa, precisa salvar a humanidade. Vamos aí. Ao próximo telespectador, boa noite, seja bem-vindo ao programa. Não está preparado. Enquanto não estiver preparado, ilustre. Então, eu queria dizer assim, o que aconteceu com o pastor, como com tantas outras pessoas, com tantos outros analistas políticos e não só com cidadãos pacatos, não deve acontecer no nosso país. Ok. Nós temos que gozar da nossa liberdade, dos nossos direitos, não é? Temos que ter uma convivência social sã, portanto, onde temos a nossa segurança garantida. A polícia tem que trabalhar, esses casos, por exemplo, são repetitivos. A polícia tem que trabalhar, né, numa perspectiva, portanto, de resolver, de trabalhar nas causas destes problemas. Então, não só, portanto, tem que ser o policiamento orientado para a solução de problemas. Isto é, na perspectiva de que quais são as causas dos problemas. Ok. Extinguindo as causas, vai se extinguir o problema. Essa Portanto, coisa de esquadrões da morte não se não pode tem trabalhar. conhecimento. Até pode haver. Isso é o esquadrão da morte. Então é repetitivo, tem que se resolver. Um país, um Estado de Direito, não pode ter esse tipo de coisas. Então, eu acredito que na polícia, acredito que ela está a trabalhar, está a melhorar, tanto no seu apetrechamento, tanto em recursos humanos, como em recursos materiais, que visam solucionar. A criminalidade vai desafiando também o Estado. Quer dizer, ela Muito bem, procura melhorar vamos cada vez receber. mais. Muito obrigado, doutor Langa, meu irmão. Muito obrigado. A pergunta vai também para vocês os dois. Ele não foi morto. Não morreu. Graças a Deus. Graças a Deus. Ilustre Santíssimo Januário. Era mesmo para assassiná-lo? Segundo a sua opinião dos esquadrões da morte. Era mesmo para assassinar, para matá-lo? Ou era um susto? Como disse que os esquadrões da morte não sempre matam, mas às vezes assustam e tal. Qual é a sua opinião em relação a isto? Bem, Porque ele estava hospitalizado, esteve no hospital para tomar alguma medicação, etc, etc. Ali houve martelo, até, sabe, martelo na cabeça de alguém para matar, meu. Mas não estou a querer influenciar a sua opinião. Espero que você responda em função daquilo que é a tua consciência. Bem, eu penso que o pastor Albino Manguene estava a ser seguido já há dias e então encontraram um dia próprio, que foi ontem, para poder executar aquilo que é a sua ação.
Então, Era para matar. Olhando por aquilo que eles traziam, o Xamboco era para bater, desmaiar, meter no carro, se calhar terminar em outro lugar e deitar o corpo. Ok. O objetivo era para matar, silenciar o pastor, porque o Xamboco já bastava, já o martelo era para o quê? 4 pounds. Então, era para o matar. Não, no nosso país, nem o Xamboco, Era para matar. o Xamboco não pode saber nem Xamboco, nem nada. Quando ele diz que já bastava, bastava para quê? O cidadão é livre de opinar, de emitir Mas não a sua sabe que opinião. a polícia xambogueia? Então, não, mas não era, ele era a polícia, ele sabe que era a polícia. Ah, ok. Era a polícia. A polícia xamboqueia para manter a ordem pública. Então, quando ele diz que o Xamboco já usava, quer dizer que os criminosos podem Meu usar irmão, o Xamboco você para não entendeu o que eu silenciar estava as a pessoas. dizer. Não Eu quero entendeu saber- o que eu estava a dizer. Não. O cidadão moçambicano tem liberdade. Eu estou a falar de dos instrumentos exercitar os seus usados. direitos. Estas Olhando coisas, para os instrumentos, nós vimos não é numa organização da oposição pessoas a serem xamboqueadas, a serem torturadas, porque foram manifestar a sua insatisfação. É ilegal. É ilegal. Não pode ser. Mas quem bateu ali naquele conselho ali? É a polícia. Não. Então não ouviu. Ouviu dizer. Você Então- assistiu o então vídeo? Você ouviu dizer. Era para matar ou era para assustar? É Você contigo ouviu agora. dizer, não Olha, viu. Se era para assustá-lo, teriam dado porrada, teriam dado remas, teriam dado chambocos e depois umas essas chapadas. linguagens aí. Não, é o que tem feito, eles, aquele grupo ali, é o que tem feito. Então, agora, Esse grupo esse grupinho aqui. faz esse isso. grupinho. Exato. É o que fizeram Fizeram com os dando outros. remas é o quê? Rasteiras, queria dizer isso, Ah, rasteiras. rasteiras e tal, para Exato. imobilizá-lo. Imobilizá-lo, metê-lo no carro, não é? Há pessoas que sabem melhor essas coisas. Por exemplo, Estão informadas, o- que lá fazem parte. o Ericino de Salema partiram-lhe os braços. O que usaram? Remas. O que é isso? Rasteira, senhor. Partiram-lhe os braços. Partiram-lhe as pernas. Então, com certeza, se usaram o Fop House, aquele tipo de martelo ali, aquele martelo é para partir a cabeça. Mas como é que é? Senhor, para. Martelo é Tenha para calma. partir Ele paredes mostrou. e outras Este senhor coisas. tem falta de respeito. Ele quando fala, nós calamos. Quando os outros falam, ele fala. Mas eles mostraram o martelo. Senhor. Não, o martelo. Não, mas mostrou o martelo. Quando ele disse que é 4 pounds, ele viu o martelo. Então, quando Ou eles, ele estava lá. quando eles usam, Eu suspeito. quando eles usam, Fica à vontade, fica à vontade. Quando aquele grupo, Mantenha o Alves. então, quando Mantenha aquele, o Elvis, quando aquele mantenha o grupo Elvis. ali usa esses tipos de instrumentos, já não é para imobilizá-lo ou uma chamada de atenção, porque eles, na verdade, eles chamam atenção. É que nem quando te dá um tiro. Por exemplo, o Macuiano levou tiros, não é? Então, outros, por exemplo, o Dan Germaine levou tiros até nos outros. Era para matar. O Antônio Pondeca da Renamo levou tiros. Era Para para morrer. matar, para morrer. Tanto é que Então, morreu. Outros levaram tiro nas pernas. Pernas, você é difícil morrer. Claro, você só pode ficar deficiente. Então, aquele senhor se levou a martelada na cabeça. A ideia era ontem, 24 de abril, ter o... É o mesmo grupo Olha, é o mesmo dessas grupo. figuras que mencionou há Esse pouco grupo tempo. é extremamente perigoso, meu senhor. É extremamente perigoso. É muito perigoso. Segura! É preciso realçar Respeitar. isto, que as pessoas tenham o direito de emitir opinião. Ele também tem que aceitar a minha opinião. É tão simples como isto. Se estamos a construir um Estado de direito, onde a liberdade de expressão é um dos direitos fundamentais, então nós não podemos estar preocupados aqui com aquele que deve falar e aquele que não deve falar. Nós não podemos querer falar sozinhos, não é? E ficarmos felizes porque estamos a dizer o que nós pensamos. Eu volto a dizer, eu lamento, não só pelo pastor, primeira coisa, não devia acontecer nada ao pastor, Ok. como a qualquer cidadão moçambicano. Não deve acontecer nada, nenhuma forma de violência. Nenhum atentado. Nenhum atentado. As pessoas aqui devem se expressar livremente. Estão-se a expressar Então, livremente as pessoas em Moçambique? Não, na sua opinião? as pessoas se expressam, só que em algum momento, não sei se é uma coincidência ou está associado Mas acredita. Agora, Doutor há uma Langa, questão- tem há uma uma pergunta questão muito que eu sincera. queria- Tem uma pergunta muito sincera Mas eu que eu queria acredito só- que vai eu queria terminar responder. só, sim. Acredita que nunca pensou na possibilidade de existirem pessoas que se aproveitam deste assunto, por exemplo, estão a ver um comentador ali para se calhar a falar mal da Frelimo, etc, etc. Criminosos mesmo, Sim. que não tenham nem nenhuma ligação, se calhar, com a Frelimo. Terem, vamos lá atacar aquele ali. Vão culpar o partido Frelimo. É uma Nunca se... É uma possibilidade.
É uma possibilidade. Como eu digo, eu não entro no campo das certezas sobre alguma coisa que eu não tenho provas, não é? Eu não posso Mas dizer, é coincidência isso isso tudo. Mas agora, a questão é, o que é muito importante é que se a nossa autoridade a nível policial, não é? For capaz, porque essas pessoas quando vão cometer um crime, vão fazer o quê? Comunicam-se, não é? Sim. Encontram uma maneira de falar umas com as outras, é preciso encontrar mecanismos. Aproxima um pouco. É preciso encontrar mecanismos de prevenir este tipo de crimes. Ok. E quando são repetitivos os crimes, eles têm que ser estudados. Ficam preocupantes. Sim, temos que encontrar as o DJ Fly provas. já está, porque ainda tem As provas. Então, essas provas, as causas para extinguir. Eu penso que num Estado em que não há condições mínimas de segurança para o cidadão comum, é normal que isso aconteça, mas olhando para aquilo que é a gênese de governos ditatoriais, vamos perceber que primeiro faz o quê? Corta-te a comida, condiciona também a luz e a água, corta-te os serviços básicos e isso eleva o quê? A marginalidade. Mas temos que aceitar que há muita criminalidade por causa da má governação do Partido do Frelimo, das suas políticas que só beneficiam um grupinho de pessoas, que nem o Langa não se beneficia, poderia ter um Ford Ranger ali fora. Então, eu penso que... Então, o Langa está a defender algo que não lhe beneficia. Sim, sim. Eu penso que o Partido Frelimo... A mentira. O Partido Frelimo Exato. é o Estão a mentir os seus partido colegas? que está por detrás... Não, até pode ser um ponto de Somiar, ordem o também, mas estão a Partido mentir Frelimo- os teus colegas? Não, eles não deu falar quando eles falam. Então, Não, o antigo edil de Xaixai foi ameaçado pelos próprios camaradas e falou em público. É mentira isso aí. É do Partido Eu Frelimo. do Partido Frelimo até disse que é perigoso fazer política em Moçambique. Ele Muito está a obrigado. desmentir o quê? Muito obrigado. Passa o microfone. Não, talvez queria... Continuar, fica à terminar, vontade. sim. Vamos lá ser... Bem, em suma, o que eu quero dizer aqui, Somianga, nesse caso concreto, mais do que falar, se trazermos outras aqui, acusações acolá, justificar, andarmos a dar voltas, está claro. Sabemos muito bem, não podemos culpar nem a Renamo, portanto, O MDM está quem longe. seja, não. Esse problema de esquadrões da morte, de selecionamento de pessoas que criticam o governo do dia, que criticam, portanto, a penura em que esse governo nos colocou, é característica da Frelimo. A Frelimo é que silencia, criou esquadrões da morte, que já não está a controlar e não está a saber, às vezes, esclarecer alguns rápidos quando quiser. E é a mesma Frelimo que não quer uma cooperação com outras instituições para poder estancar, por exemplo, os raptos e alguns crimes como esse. A Frelimo não quer. Por que é que esses esquadrões da morte nunca mataram nenhum membro da Frelimo, nunca sequestraram nenhum membro da Frelimo? E, para terminar, me solidarizar com o cidadão que foi sequestrado recentemente quando a Beatriz Buxi estava a discursar. Meu irmão, vamos trazer esse assunto ainda na próxima edição. Pediu um ponto de ordem, sim, só 30 segundos. para dizer assim, que esta questão da verdade é muito importante. Porque os colegas do painel aqui, muitos são candidatos, alguns são candidatos a governadores aqui. A membros da... Eles ainda não se pronunciaram, mas são. Agora, o que é que está acontecendo? Eles querem chegar ao poder. O povo moçambicano tem que ter a oportunidade de ter informação, de tomar decisões informadas. Uma decisão que seja honesta. Quer dizer, a pessoa sabe, ok, eu estou a tomar esta decisão por causa disto. Eu repito e repiso, a Frelimo nunca compactuou com crime. A Frelimo não se associa a esse tipo de atos. O que acontece é que há criminalidade. As autoridades competentes, neste caso a polícia, ela deve trabalhar, continuar a melhorar os processos de investigação criminal, continuar a melhorar os procedimentos de prevenção do crime, para evitar que crimes como esses que põem em causa os direitos dos cidadãos. Desculpa, Somianga, ponto de ordem para os cidadãos. trazer e falar. É que o problema, a polícia que recebe 100 meticais vai trabalhar. Como é que tem que saber isso? Mas não me deixa Polícia que recebe 100 meticais, 71 meticais, vai continuar. Então, ele está distraído. Povo moçambicano. Povo moçambicano. Obrigado. Povo moçambicano. Esse cidadão, vamos quando eu quero falar a verdade, tem que encerrar. este cidadão, quando eu quero falar a verdade, ele sempre me interrompe.
Então, Sempre eu que eu falo a estava verdade, ele me interrompe para que o povo não ouça aquilo que eu tenho a dizer. Verdadeiramente, um fanático da Frelimo, um doente, um homem doente da Frelimo, se tiver você a falar mal, não estou a falar dele, atenção. Então, uma pessoa, Está no seu tempo. exato. Então, uma pessoa doente, uma pessoa fanática, é capaz de você criticar, fazer uma análise na TV, encontrar essa pessoa numa província, num distrito, numa localidade, e essa pessoa, se tiver arma, te dar um tiro, porque é fanático daquele partido. Então, é possível que haja fanáticos, mas também aqui se afirmar que há esquadrões da morte. Então, ou são fanáticos da Frelimo, ou são esquadrões da morte que fizeram aquilo com o pastor Mangueira. Muito obrigado. O que acha que aconteceu com o pastor Albino, sociólogo, teólogo e analista político? Aconteceu um ato de violência, um crime, que passou por, portanto, uma tentativa, ou, vamos lá, um crime consumado que é de agressão, portanto ele foi agredido fisicamente, foi um atentado à integridade física do pastor, e isto é mau, trata-se de um desafio, de um problema sério de segurança pública. Portanto, no nosso país é um problema que tem que ser tratado como tal, portanto, tomando as devidas medidas que visem evitar tipo de situações como estes, porque este problema está a ter visualização ou visibilidade por ser de alguém que é uma figura pública, por assim dizer. Mas acredito eu que acontece com tantas outras pessoas, e isto é um desafio que se coloca às autoridades competentes, a quem é de direito, portanto, que trate deste assunto. É um assunto, é obrigação do Estado moçambicano garantir, portanto, a segurança pública. A função de garantir ou assegurar a segurança pública ao povo das autoridades, nesse caso os policiais. Então, a minha perspectiva é que, neste caso, houve um ato de violência. Eu não posso nomear porque as autoridades competentes ainda não conseguiram, de fato, trazer à tona qual era o objetivo. Primeiro tinha que identificar os criminosos, trazê-los à superfície, trazê-los a público e confirmar-se o que é que eles pretendiam com este ato. Se, como dizia o Muyanga, era um ato deliberado, associado às atividades do pastor, ou é um ato que aconteceu ocasionalmente. Mas há uma coisa que é certa, é que atos como estes não devem acontecer com quem quer que seja. Seja um cidadão pacato, seja um cidadão, uma figura pública, seja um político ou um simples operário. Esse tipo de situações não devem ter espaço no nosso país. Portanto, a função do Estado ou dos governos é assegurar que o povo possa conviver, ter uma convivência social sã, sem este risco, portanto, de alguma coisa que ameace a sua segurança, a sua integridade física, ou seja lá o que for. E acredito eu que as autoridades competentes neste momento estão a trabalhar para, portanto, encontrar as pessoas que cometeram este crime, que atentaram contra a segurança e a integridade física do pastor, e responsabilizá-los de uma forma contundente. Doutor Hélio Langa, sim. Perseguição política ou crime ocasional? Tendo em conta o posicionamento nas televisões deste pastor que não tem papas na língua, fala as coisas como se apresentam. Sente que este indivíduo está a ser perseguido politicamente, há uma tentativa de silenciar a voz de quem fala a verdade em Moçambique? Bom, é assim, nós estamos num Estado de direito, não é? Onde a liberdade de expressão
é assegurada pela Constituição da República, né? É a liberdade também de manifestação. Portanto, o fato de o político e pastor, aliás, o analista político e pastor Albino manifestar e expor aquilo que é o seu pensamento, aquelas que são as suas opiniões, aquelas são as suas ideias nos canais de televisão, não o expõe ao risco de ser violentado. Pelo contrário, é verdade que nós, nas últimas semanas, vimos algumas declarações contundentes de alguns atores políticos com relação a outros atores políticos. Falo daquilo que foi dito, por exemplo, com relação ao Venâncio Mondlane, que alguns, a Renamo queria ensinar, subentendendo que queria tomar algumas medidas agressivas. No próprio Conselho Nacional da Renamo vimos ali atos de violência contra cidadãos que foram lá manifestar o seu descontentamento, mas isto não era suposto acontecer num país que é um país de Estado de Direito. Há perseguição política em Moçambique? Então, eu não posso afirmar categoricamente que haja, porque não tenho dados, não tenho provas. Falamos deste caso em concreto. Sim. Já, tendo em conta o histórico do nosso país, sente que há indivíduos em Moçambique que já morreram, foram silenciadas por políticos, pelos famosos, ou pelo famoso ou suposto esquadrão da morte em Moçambique? Primeiro, como eu disse, esse é um terreno movediço. Eu não posso falar do esquadrão da morte, não é? De algo que as autoridades não confirmaram que exista, não é? Okay. Ouço falar nas redes sociais, ouço falar comentadores que falam dos esquadrões de morte. Há situações de violência, e isso não posso omitir. Há situações de violência que ocasionalmente ocorrem com comentadores, com analistas políticos, com ativistas, como pessoas. Acontece que eu sou um cidadão, estou aqui na televisão a falar, mas sou um cidadão, não é? Posso ter meus problemas também, né? Que podem levar a que as pessoas também cometam violência contra mim. Não é aconselhável, não é o que deve acontecer, não é? Então, é por isso que eu falo que este é um problema de segurança pública. Doutor Lang, sendo um problema de segurança pública, as autoridades competentes devem tomar conta deste assunto. E, sobretudo, trazer à tona aquelas que são as pessoas responsáveis por estes atos. Nós, os cidadãos moçambicanos, não podem se ver privados do exercício dos seus direitos, que é o direito à liberdade de expressão. Acha que a morte, por exemplo, do jornalista João Samusso, nosso colega, foi causada por ou foi provocada por o resultado de um crime que aconteceu no bairro quando ele saía de uma bebedeira para casa? Assim, tendo em conta aquilo que eram as suas atividades diárias. As autoridades policiais vieram ao público informar que detiveram um indivíduo, não é? Um pedreiro que teria dito que é o autor confesso do crime, não é? E este autor confesso teria falado sobre aquelas teriam sido as motivações, não é? Portanto, do crime, o móvel do crime, nesse caso. Okay. Então, não vale a pena eu estar aqui a tentar adivinhar algo que, como eu dizia, nós como pessoas que estamos aqui, estamos expostos somos pessoas normais, que temos nossos problemas, não é? Eu posso ter minhas dívidas. Mas não pode ter perseguição política, não? Eu não estou a dizer que não pode ter. Ok. Não posso falar de algo que não tenho... Não tenho certeza. Não tenho certeza, não tenho provas, não tenho evidências de que isto seja. Ok, agora, obrigado. Eu posso, já falou bastante. Uma coisa. Aqui também pode se aplicar uma coisa, que pode ser a desonestidade na coisa, né? Eu posso saber que tenho problemas. E se calhar me violentaram por causa dos meus problemas. Mas eu dizer aqui a público que me bateram porque estou a ser perseguido politicamente. Também pode acontecer. Então, o que eu devo dizer, o que eu apelo, que este é um problema de segurança pública. Há uma coisa que está acontecendo aqui, é que estes casos têm estado a repetir-se, não é? Então, a polícia deve trabalhar, portanto, sobretudo,
para o esclarecimento destes Esclarecimento- casos. Não só. Muito não obrigado. Só, não só. Yeah. Não só Eu esclarecimento. era só para não reclamar. Como Estou também- consigo já há bastante tempo. Como também para trabalhar sobre as causas Destes destes crimes. problemas. Obrigado, professor.